de Bernardo Guimarães, o seminarista, capítulo 19. Eugênio, com o pé alçado sobre a cabeça da serpente fascinadora, achava-se em véspera de cantar triunfo. Ainda a paixão não se havia extinguido de todo. O cancro pecaminoso ainda lhe atracava o coração seus enredados filamentos. Mas o moço, premunido de ascético heroísmo, com a mão firme e resoluta, havia empunhado buído escalpelo para extirpá-lo de uma vez, embora lhe custasse gritos de agonia e lágrimas de sangue. Dispunha-se Eugênio a ir dar conta ao seu diretor das grandes vitórias que ia alcançando sobre si mesmo e manifestar-lhe a firme e inabalável resolução em que se achava de tomar ordens sacras e até de entrar para as fileiras dos filhos de São Vicente de Paulo, quando recebeu um recado do mesmo diretor, chamando-o ao seu cubículo. Senhor Eugênio, disse o padre apenas o seminarista compareceu. Acabo de receber uma carta do senhor seu pai, em que me comunica uma importante notícia. Se fosse em outros tempos, eu hesitaria em dar-lhe semelhante nova. Mas hoje, creio que posso dar-lhe sem receio de consterná-lo, certo de que a receberá com toda a sobranceria e serenidade de ânimo de um homem superior às paixões do século. A esta linguagem, Eugênio sobressaltou-se. Diz respeito a meus pais? Perguntou com ansiosa inquietação. Não. A esse respeito esteja tranquilo. Estão vivos e com saúde, louvado seja Deus. É outra coisa. Margarida? Exclamou o moço, mas logo atalhou-se envergonhado. Sim. Essa menina que foi criada em casa de seus pais e sua companheira de infância, essa menina, conforme me escreve seu pai. O padre fez uma breve reticência, como hesitando sobre o modo que havia de exprimir-se. Morreu? Perguntou Eugênio, tornando-se pálido como um cadáver. Não, senhor. Casou-se. A esta revelação, Eugênio estava lívido, convulso, atordoado, como se o raio houvesse estalado junto dele. Apenas pôde murmurar, com lábios trêmulos. Casou-se? Ah, muito bem. Como quem arranca subitamente as ataduras a uma ferida profunda, que apenas começa a cicatrizar e a faz de novo abrir-se entre dores cruéis, golfando sangue aos borbotões. Assim, o padre, com aquela fatal e inesperada nova, veio despertar, em um momento, todo o ardor e frenesi da paixão que começava a adormecer no coração do moço. Turvou-lhe os olhos a sombra trêmula de uma vertigem. As pernas lhe esmoreceram e foi-lhe mister encostar-se a uma mesa para não cair redondamente em terra. Em vão, esforçou-se por afetar tranquilidade e resignação. Forçoso lhe foi retirar-se para ocultar aos olhos do diretor a agitação do seu espírito. Este, porém, a quem não podia escapar aquela tão visível e extraordinária perturbação, não se inquietou muito com isso. Proveito conhecedor das paixões e fraquezas do coração humano, bem previa que outro não podia ser o resultado imediato daquela revelação. Mas estava também certo que ela seria o golpe de morte desfechado sobre a paixão do mancebo. Passada aquela primeira irritação,
um salutar desengano, convencendo-o da inconstância e fragilidade das afeições mundanas, lhe serviria de escarmento eterno contra todas as seduções do espírito das trevas. Margarida infiel, Margarida casada, exclamava Eugênio, ao entrar no seu quarto, delirante, a arquejar e apertando a cabeça entre as mãos convulsas. Quem diria? Pôde tão facilmente esquecer-se de mim para entregar-se a outro. E eu tantos anos luto em vão para arrancar daqui a imagem dela e entregar-me nos braços do meu Deus. Que vergonha, que miséria! À força de jejuns, de penitências, de mortificações, tenho quebrantado o meu corpo, acabrunhado meu espírito e flagelado meu coração rebelde. Nem mesmo assim consegui apagar este fogo que me devora. Sim, não consegui nada. Era engano meu. Agora eu vejo. Ela era tranquila e risonha, sem escrúpulos e sem constrangimento algum, voa aos braços de outro e dá-lhe a gozar estas delícias que eu, louco que eu fui, estava trocando por um inferno de amarguras e martírios. Ah, Margarida, Margarida, que fizeste? Tu eras mesmo a serpente. Teus lábios destilavam um veneno de morte, e era o fogo do inferno que incendiava os olhos. Com teu amor mostrava-me o paraíso, que era a porta do inferno. Com tua traição e falsidade, me abres também o inferno nesta e na outra vida. Por toda parte, tu és o anjo mau, destinado a precipitar-me no abismo das torturas. Mas que importa? Se continuasse a querer-me, quem sabe? Que valem sem ti o paraíso e todas as suas delícias? Eu te acompanharia de bom grado, pelos ásperos e tenebrosos caminhos do deserto, como Adão acompanhou sua Eva. Suportaria alegre todos os trabalhos e tribulações da vida, se sentisse tua mão enlaçada com a minha e o teu coração palpitando junto ao meu. Mas, meu Deus, eis-me. Olha o que deram tantos anos de luta e sacrifício. Desprezei um tesouro que possuía para correr após um bem quimérico, uma sombra vã. E agora aperto os braços e não encontro nenhum, nem outro. E acho-me abraçado com o quê? Com as chamas do inferno. Ai de mim, meu Deus! Como eu blasfemo! Eu sou um réprobo. Eugênio debatia-se em acessos febris entre as garras do ciúme, que lhe atassalhava o coração e o cauterizava com o fogo de sua letal peçonha. Era o último trago amargo e corrosivo da taça das paixões. Seu amor, que até então é envolto num casto véu de devaneios sentimentais, se havia mantido em uma esfera ideal e pura, tornou-se material e libidinoso. Os gozos de outrem lhe chamaram a atenção para os sedutores atrativos físicos da sua amante e lhe atearam nas veias a febre da volúpia. O demônio do ciúme, empunhando o facho infernal, abrasava o sangue do infeliz mancebo no fogo da concupiscência. Volvia e revolvia na lembrança com amargura, complacência, todos os encantos do corpo de Margarida.
a boca úmida e vermelha, ninho voluptuoso de beijos e sorrisos, os seios túrgidos, ofegando alterosos em ânsias amorosas, os olhos quebrados nadando em eflúvios de ternura, o bafejo suave e perfumado como as emanações de um rosal, e todos estes misteriosos tesouros que o pudor recata e ante os quais a própria fantasia do mancebo se detinha tímida e respeitosa, receando profaná-los. Tudo isso se lhe apresentava à imaginação com as mais vivas cores e o abrasava em sede de sensualismo, infligindo-lhe o suplício de Tântalo. Tudo isso que havia perdido era agora pasto franco aos desejos libidinosos, à concupiscência brutal desse Luciano, que o havia ultrajado, ou de algum ente, talvez, mais desprezível. Com estas ideias a escaldarem-lhe o cérebro, a torturarem-lhe o coração, o pobre moço pensava morrer de despeito, de vergonha e desesperação. Estranho e deplorável egoísmo do amor. Eugênio teria sofrido menos se soubesse que Margarida, fiel ao seu amor, houvera sucumbido, vítima da mágoa e da saudade. Mais depressa se teria resignado e daria por bem empregados todos os penosos esforços, todos os sacrifícios a que se devotou durante anos para desterrar do coração a imagem dela. Quando considerava em sua infidelidade, envergonhava-se de ter mirrado a flor de sua mocidade em uma luta improfícua contra um inimigo indigno dele, contra uma mulher que o fascinara com as aparências de um anjo e que não era mais que uma larva imunda que há mais tempo devera ter esmagado debaixo dos pés. Estranha alucinação. Julgava-se com o direito e até com o restrito dever de bani-la para sempre da lembrança, e quisera que ela o amasse a todo o transe, que se deixasse finar por ele de amor e de saudade. Morta de amor por ele, seria um anjo que chamava para o céu. Viva nos braços de outro, é a serpente que o arrasta para o inferno. Pura e fiel, era uma vítima imaculada, digna de ser imolada ao seu espírito, ascético nas aras da religião. Perjura e desleal é um monstro que o fascina e o precipita no abismo das eternas chamas. Alguns dias cruéis e noites de agonia passou Eugênio nesta tempestuosa agitação, que quase tocava ao delírio. Às vezes lhe fervia o coração em desejos de vingança, e ideias de sangue e suicídio lhe paravam lôbregas pelo espírito. Outras vezes, inculpando-se a si mesmo da deslealdade de Margarida e tendo-a como um merecido castigo de sua atroz ingratidão, corria após ela e ia cair-lhe aos pés, suplicante e debulhado em lágrimas, pedindo-lhe perdão do seu monstruoso perjúrio, e maldizia a loucura e covardia que lhe havia feito desprezar um tesouro real que o destino lhe havia colocado entre os braços para correr após a sombra de um bem que o céu lhe recusava. Esta extrema e violenta superexcitação não podia durar muito tempo
sem produzir a morte ou a loucura. Sucedeu-lhe, porém, felizmente, a prostração profunda, o desalento glacial do desengano. A alma do mancebo, que era até então como um foco de chamas açoitadas por ventos tempestuosos, converteu-se em um limbo silencioso, gélido e sombrio, onde não havia um eco, nem para a dor, nem para o prazer, onde não se exalava o perfume de uma saudade, nem luzia o reflexo de uma esperança. Seu espírito parecia adormecido em pesado torpor, sobre as ruínas de todas as suas afeições mundanas, de todas as suas aspirações de ideal e celeste misticismo. É mais uma provação que Deus vos reservava, filho, dizia-lhe o padre diretor, procurando consolá-lo. Mais um cálice de amargura para vos acrisolar nas atribulações da vida e vos servir de escarmento eterno contra as ilusões do mundo. Era necessária ainda esta última gota de fel para tornar o sacrifício mais perfeito e agradável aos olhos de Deus. Bem-aventurados os que choram. Capítulo 20. Banidas da fazenda do capitão Antunes, Umbelina e Margarida, tristes, como outrora Agar e Ismael, despedidos da tenda de Abraão, internando-se pelo deserto, tomaram o caminho da vila de Tamanduá, onde Umbelina possuía ainda uma pequena casa, habitada por uma velha parenta, ainda mais pobre do que ela. Umbelina, já bastante entrada em anos e cheia de achaques, quase nada mais podia fazer. Sua velha companheira, essa coitada, vivia quase às esmolas. Aquela pequena e desvalida família teria caído na mais extrema miséria, se não fosse Margarida, que, cheia de mocidade, robustez e boa vontade, se entregava a um contínuo trabalho, cosendo, lavando, engomando, e assim provia a parca subsistência de todos, e lhes proporcionava mesmo um pouco de abastança. Mesmo naquela humilde condição, a formosura de Margarida, que havia tingido a todo o opulento viço, a todo o esplendor da juventude, atraía a atenção geral e fascinava todos os olhos. Lavando roupa com os lindos braços nus, como as asas de uma ânfora de alabastro, os cabelos entornados pelos ombros, como a ramagem do salgueiro, com os pés embebidos na água e as roupas arregaçadas, deixando ver as extremidades de 2 colunas do mais perfeito lavor, era a náiade da fonte. No templo, vestida pobremente, mas com esmerado asseio e elegante singeleza, com os tímidos e pudibundos olhos velados pelos longos cílios, em sua cândida e modesta atitude, tomá-la-íeis por uma estátua da Virgem, produção genial do inspirado cinzel. Em casa, fiando ou entregue aos trabalhos de agulha, vendo aquele busto angélico pendido sobre a almofada, vos lembrarias da casta Lucrécia ou da pudica Susana. Desprotegida como se via, sua pureza navegava entre 1000 riscos em um mar semeado de cachopos e, como lâmpada exposta a todos os ventos, mantinha-se como por um milagre,
Não faltaram libertinos e sedutores que, dispondo dos favores da fortuna, da posição e da mocidade, empregassem inúteis esforços para arrastá-la ao lodo da prostituição. Nem também amantes que, possuídos de sincero e verdadeiro amor, cobiçassem com ardor a posse do coração e da mão de Margarida. Não era, porém, somente o inimigo externo que ela tinha a temer. De temperamento ardente, de compleição sanguínea vigorosa, Margarida não era muito própria para manter por largo tempo a sua afeição na esfera de uma aspiração ideal, de um celeste devaneio. Feita para os prazeres do amor e para as expansões ternas do coração, os instintos sensuais achavam em sua natureza estímulos de indomável energia. Sua pudicícia teria infalivelmente naufragado no meio dos perigos que a rodeavam, se uma paixão casta e santa, que desde a infância lhe enchia o coração, lhe não servisse de broquel contra todas as seduções do mundo. O anjo do amor puro velava desde o berço sobre a encantadora menina, e com suas asas cândidas afugentava para longe dela as larvas do gênio da devassidão. Graças a este celeste talismã, Margarida, como um lírio de alvura deslumbrante, balanceava incólume e orgulhosa o cálice imaculado no meio da torrente turva e impetuosa que lhe rugia em derredor. Já perto de 7 anos eram volvidos, desde que se partira o querido companheiro de sua infância. Entregue à melancolia e ao desalento, Margarida, ainda que aparentemente robusta e sadia, sofria um mal de coração, que lhe contaminava as fontes da existência. Uma organização de vigorosa têmpera e, sobretudo, uma alma paciente e resignada davam-lhe força apenas para não sucumbir e resistir tranquila e quase risonha ao peso esmagador do seu infortúnio. Ao seu aspecto, ninguém à primeira vista adivinharia que um germe de morte lhe ia solapando a existência. Era como um desses pomos que ostentam na superfície a mais fresca e viçosa cor, e que, entretanto, trazem no âmago, já bem adiantado, o germe da destruição. Uma esperança e um dever lhe alentavam o ânimo, lhe vigoravam o corpo e davam-lhe força e vontade para viver. Era a esperança de ver ainda um dia o seu querido Eugênio e o dever de viver para sua pobre e desamparada mãe. A sorte despiedosa em breve a livrou de um desses cuidados, tornando ainda mais triste e precária a sua situação. Umbelina, afrontada de desgosto, velhice e enfermidades, faleceu, deixando a pobre órfã mais desvalida e angustiada que nunca. Um feroz destino, como se comprazia em recalcá-la cada vez mais na voragem do infortúnio. Ela, porém, resistia ainda alentada por uma última esperança, a mais doce de toda a sua vida, a volta de Eugênio. De Eugênio, que, solto de seu compromisso monástico e livre do jugo da autoridade paterna, lhe vinha ofertar o braço e conduzi-la ao altar para receberem a santificação daquele amor que com eles havia nascido e com eles devia morrer,
Esta última esperança, tímida e vacilante como luz de estrela moribunda, prestes a afogar-se no seio de um vulcão, era o último e débil fio que ainda prendia a existência. Desditosa Margarida, ainda não havia esgotado todo o fel do cálice da amargura que a fatalidade lhe havia destinado. Faltava-lhe ainda a última gota, a mais amarga de todas. Poucos meses depois da morte de Umbelina, chegou aos ouvidos de Margarida a notícia de que Eugênio havia tomado ordens. Daí em diante, a desgraçada moça não contou mais com a vida. O mal que a afligia tomou subitamente proporções assustadoras. O sangue rico, juvenil e ardente da moça, agitado pelas violentas inquietações e padecimentos da alma, precipitava-se tempestuoso pelas artérias e, solapando os vasos centrais da circulação, ameaçava rompê-los. O histerismo também, de quando em quando, lhe enrijava os músculos e lhe excitava no cérebro abrasado terríveis e deploráveis alucinações. Era só o posto, Margarida debruçada à janelinha do seu quarto de dormir. Olhava para os campos que se estendiam por detrás da sua casa, entregue a uma tristeza mortal. O sino da matriz badalou ave-marias. Margarida levantou-se e começou a rezar o Ângelus. Uma súbita ansiedade, afrontando-lhe o coração, sufocou-a e quase a lançou por terra sem sentidos. Margarida teve um triste pressentimento. Minha tia, disse ela à sua velha parenta, que nesse momento ia entrando no quarto. Estou muito doente. De um momento para outro posso expirar. Parece-me que tenho gangrena no coração. Mande-me chamar o vigário. Quero me confessar. Não fales assim, menina. Chamar o vigário para quê? O que é que estás sofrendo então, minha filha? Tenho mais ânsias que me apertam o coração e quase me sufocam. Ainda agora escapei por pouco de cair em terra. Isso são vertigens, menina. Não é o caso para já pedir confissão. Bem mostras que nunca tiveste moléstia nenhuma. Por isso te assustas com tão pouco. Ah, que diria se sofresses com meus achaques? Eu vou já fazer um chá de melindre, que para aflições do coração é um prodígio. Verás como há de te dar bem com ele. Sossega. Isso não há de ser nada. Não é nada. Eu caio é que sinto, minha tia. Deus a livre de sofrer o que eu sofro. Eu não posso durar muitos dias. Ora, valha-te a Virgem Maria. Que cisma é essa que te entrou pela cabeça, minha filha? Ora, vejam, quem fala aqui em morrer? Ainda se fosse eu, que já estou com o pé na sepultura, mas tu, menina, criança do outro dia, tão fresquinha e corada como uma maçã madura. Que engano! Quer minha tia creia, quer não creia, eu não ando nada boa. Mande chamar o padre. Nesse caso, é melhor chamar o cirurgião primeiro, não achas? Para quê? Remédio para isso só a terra, minha tia. Mande chamar o padre. Hoje? Agora mesmo, se for possível. Quem sabe se amanhecerei.
Arre lá, menina! Não tirarás da cabeça semelhante ideia? Seja cisma embora, minha tia. Eu quero me confessar. Que mania, meu Deus! Mas, enfim, vá feito. Como isso, afinal de contas, nenhum mal pode te fazer, vou fazer-te à vontade. Estou vendo que o padre vai ter mais trabalho em desencasquetar-te da cabeça esta mania de morrer, do que mesmo em ouvir-te os pecados. Estás tão nervosa? Valha-me São Francisco das Chagas. Nervosa não, minha tia. Estou mesmo muito mal. Está bom. Não teimo mais contigo. Vou pedir ao vizinho para chamar o pobre vigário. Mas, meu Deus, se ele não estiver em casa, não há outro padre na terra. Capítulo 21. Na tarde desse mesmo dia, na sala de visita de uma casa de sobrado das melhores da antiga vila de Tamanduá, achava-se uma reunião de várias pessoas gradas e notáveis do lugar. Eram visitas que vinham cumprimentar a um jovem sacerdote, recentemente ordenado, que nesse dia havia chegado ao seu país natal, depois de uma larga ausência. Era um padre alto, de tez clara, de fisionomia a um tempo grave e serena, de um tipo nobre e regular. Todavia, na fronte, larga e pálida, via-se como a sombra de um sofrimento íntimo, e uma ligeira nuvem melancólica toldava um pouco a limpidez de seus grandes olhos azuis. Estes indícios, reunidos a duas rugas prematuras, uma vertical e outra horizontal, que se cortavam formando uma cruz bem no meio da testa, pareciam revelar que dentro daquele crânio se haviam agitado lutas e tormentas apenas serenadas. Estava em hábitos, talvez de sua profissão, apertados com um cinto à maneira dos missionários de São Vicente de Paulo. Tinha também, como eles, no alto da cabeça, uma tonsura maior do que a dos outros padres, e trazia pendente no peito um grande crucifixo de metal. Faltavam-lhe apenas mais alguns meses de noviciado para ser definitivamente admitido no seio da congregação. Era o padre Eugênio, filho do capitão Antunes, que acabava de chegar a Tamanduá, investido de todas as ordens e precedido de uma grande reputação de sabedoria e santidade. Era isto um acontecimento que punha em grande expectação e alvoroço a vila inteira. É chegado o padre Eugênio, ecoava de boca em boca, e cada um se apressava em ir ver e saudar o novo padre, que, instalado na casa que seu pai possuía na vila, levou o resto do dia a receber as visitas e cumprimentos dos numerosos amigos da família e de quase toda a população do lugar. Apesar de toda a cortesia e afabilidade com que acolhia os visitantes, via-se que o padre estava entregue a uma penosa preocupação que mal podia dissimular. Havia ele chegado na véspera à fazenda de seu pai, onde pernoitara. Apesar de 7 anos de ausência e de uma vida passada entre místicas contemplações e práticas de austero ascetismo, a vista daqueles sítios acordou-lhe na alma todas as lembranças de sua infância, frescas e vivazes, como se foram
da véspera, a semelhança de um bando de pintacilgos que desperta chilrando debaixo do folhado laranjal aos primeiros raios da manhã. Essas emoções suaves da primeira quadra da vida têm um filtro sutil, um aroma inextinguível que se entranha no coração para nunca mais desapegar-se dele. Volvem-se anos e anos, e quando já na meta extrema da existência, a fronte encarnecida nos pende para a sepultura, por entre os gelos da velhice, a flor virginal do primeiro amor exala um doce perfume, e perto do túmulo nos embala ainda com as lembranças do berço. Eugênio, pois, que via ainda na última auréola do horizonte uns restos do clarão róseo da aurora da existência, devia então sentir em toda a sua força e suavidade a magia dessas recordações. Cuidava que a flor delicada do amor, cujo perfume aspirava desde o berço, tinha morrido de uma vez para sempre, abafada debaixo do manto gélido do ascetismo claustral. Mas ela era como a sempre viva, que, exposta ao orvalho frio da noite, esconde o seio, fechando sobre ele as pétalas de ouro, para expandi-las de novo, nítidas e formosas, aos beijos do primeiro raio de sol. Ela havia apenas cerrado seu cálice na sombra e silenciosa solidão da cela cenobita, e agora, ao contato do ar, à vista do solo onde nascera, procurava abrir-se ao novo, exalando mais ativo o aroma há tanto tempo enclausurado, e rodeava o coração do moço como um tépido e delicioso eflúvio de recordações. Sentindo esse inesperado despertar de emoções que julgava para sempre extintas, o padre estremeceu de sustos e se esforçou por conjurá-las do melhor modo possível por meio de orações e penitências. Viera ao seu país natal somente para visitar seus pais, que há tantos anos não via, e dar-lhes o gosto, porque tão ardentemente suspiravam, de vê-lo ordenado e ouvir-lhe uma missa. E no fim de uns 15 dias, ao mais tardar, pretendia voltar ao seminário e continuar a sua vida austera de cenobita e entrar para a congregação da missão de São Vicente de Paulo. Mas, tomado de susto e de sinistros pressentimentos, já se arrependia do passo que havia dado. A noite que passou na fazenda paterna foi para ele uma noite de horríveis inquietações e tribulações de espírito. Se não fosse a estranheza que tal fato iria produzir em sua família e mesmo em toda a povoação, nessa mesma madrugada teria desaparecido sem dar parte a ninguém, e a toda a pressa voltada ao seminário, a fim de pôr-se ao abrigo do espírito tentador, que de novo buscava atravessar-se em seu caminho e preparar-lhe novas lutas e dissabores. No outro dia, o padre Eugênio levantou-se com o espírito cheio de terrores e de vagas apreensões. Em companhia de seus pais, pôs-se a caminho para a vila, triste e inquieto, como quem ia para um Getsêmane de provações, ou como quem marcha por um caminho estreito e escabroso, flanqueado de abismos vertiginosos.
avistando em distância a casinha de Umbelina, já tombando em ruínas e abafada entre o matagal que lhe crescia em roda, sentiu uma nuvem de tristeza afogar-lhe o coração e, procurando afetar indiferença, não pôde deixar de perguntar pelos antigos habitantes daquela casinha. Eu sei, respondeu friamente o pai. A Umbelina essa morreu. A filha, como talvez já saibas, casou-se e creio que anda por aí mesmo. Antes nada perguntasse. Bem quisera que Margarida se achasse a milhares de léguas. Esta informação veio ainda mais alarmar a consciência já tão aterrada do jovem sacerdote. Cheio de terrores e apreensões sinistras, estremecia só com a ideia de encontrar-se com Margarida e implorava a Deus, do fundo da alma, que lhe poupasse aquela dura provação, que lhe arredasse dos lábios aquele cálice de amargura. Mas, por fim, envergonhou-se de seus próprios terrores e procurou revestir-se de coragem. De que estou eu a temer? Perguntava a si mesmo. Margarida é casada, está morta para mim, e não pode senão recordar-me um passado, que foi de paixão e fogo, na verdade, mas que há muito se acha sepultado debaixo de uma lápide de gelo. E mesmo que assim não fosse, serei eu tão fraco, tão indigno e vil, que ainda consinta aninhar-se debaixo destas vestes sagradas um sentimento ímpio e profano. Não é fugindo do inimigo, mas travando com ele, que o soldado se torna digno de cingir os louros da vitória. Se por fraco e pusilânime sou incapaz de combater, deveria nunca ter deixado a sombra do lar paterno, deveria nunca ter tomado estas sagradas insígnias de soldado da cruz. Ânimo, pois. A coragem te dará força. Estas palavras de um grande santo que, muito mais do que eu, sofreu e combateu por amor de Cristo, sejam o meu talismã, através dos perigos e tentações do século. Era já noite cerrada. O concurso das visitas ia se diminuindo, e na sala do padre apenas se contaria meia dúzia de pessoas. Bateram à porta. Alguém procurava o senhor padre Eugênio. Pode subir, disse ele, cuidando ser mais alguma visita. É um rapazinho que quer falar com vossa reverendíssima, lhe disseram. O padre levantou-se e dirigiu-se para o topo da escada. Que queres, filho? Eu venho da parte de uma pobre mulher, respondeu o rapaz, pedir ao senhor padre, pelo amor de Deus, para ir confessar uma pessoa que se acha à morte. O padre estremeceu. Um confuso e sinistro pressentimento lhe atravessou o espírito. Pois não há aí o senhor vigário ou outro qualquer sacerdote, filho? Eu acabo de chegar de viagem e acho-me bastante fatigado. Já fui à casa do senhor vigário e disseram-me que foi fazer um batizado fora daqui a 5 léguas e que não volta senão depois de amanhã. E a pessoa para quem me chamam está em grande risco de vida? Está, sim, senhor. Se não fosse isso, eu não viria incomodar o senhor padre. Nesse caso, não há remédio senão acudir-lhe. Mora muito longe a pessoa a quem tenho de confessar? Não, senhor.
É mesmo na povoação. O senhor padre pode ir a pé. E é lá no fim da vila, mas não é muito longe. Visto isso, filho, espera aí um momento para ires comigo e me guiares até lá. O padre, depois de desculpar-se para com as visitas, informando-as do motivo urgente e indeclinável que o obrigava a retirar-se, tomou o seu bastão e o seu chapéu triangular, desceu a escada e saiu em companhia do rapazinho que o viera chamar. Este o foi conduzindo silenciosamente, através das ruas quase desertas, até uma viela quase sem habitações, na extremidade da vila. Ali parou à entrada de uma casinha. Surgiu à porta uma velhinha, tendo na mão uma candeia de ferro, de luz frouxa e vacilante.